Segundo módulo, as funções legislativas e de representação no Parlamento, que tem, primeiro ponto, funções legislativas, as principais etapas do processo parlamentar. Segundo ponto, a função da representação. Peço para a apresentação deste tema, na convida no colega, que é diretor de gabinete, presidente da Assembleia e jurista de profissão, bem facino a abordagem deste tema. Portanto, não agradeci a atenção de Vossas Excelências e Senhores Deputados. Tem a palavra a doutora Semana Santos. Muito obrigado. O tema é no horário para Anzumani Sanha, Jorge, chefe de gabinete de pensando no trabalho muito rápido. Peço desculpas, doutora Semana, eu vou-lhe dar precisamente 30 minutos para dividirmos o tempo equitativamente. Muito obrigado. Está bem. O moderador dita-lhe as regras. Não tenta papiar com relação a esse ponto de uma forma um bocado fala telegráfica, mas para o tempo que não tem assunto em si, que seja de etapas de legislação, ou seja, de feitura de uma lei, e que o demais vai para esmiuçá-lo. Mas o que é que interessa me se deixasse patente de como nós está ali no âmbito de troca de experiência. Nós está perante mandatários de povo que têm trabalho essencial e facilei. Ou seja, dita que é que não orienta a vida de pessoas dentro da sociedade. Como é que pecadores não ligam entre eles, como é que está lida com instituições e como é que a instituição está lida efetivamente também com pessoas dentro da sociedade. Assim suma o essencial, que significa como é que ser direito, liberdades e garantias está tutelado, ou seja, está defendido. Essa matéria, efetivamente, que passa para aqui função de Parlamento. Mas, antes de tudo, não começar por falar, Parlamento, para além de competência, e tem conjunto de atribuições. Conjunto de atribuições e quê? Conjunto de tarefas que a Constituição dá Parlamento enquanto órgão de soberania para exercer nesse nome. Soma que, a bocado um ouvir, tudo poderes está exercido em nome do povo. Porquê? Por uma simples razão. Órgão é um órgão de soberania e porque pedaço de poderes de um Estado que é atribuído a um determinado órgão para exercer. Outro pedaço entregado a outro e conjunto de pedaços está a fazer um Estado, ou seja, soberania de um Estado. Entre uma das competências que o Parlamento tem, não tem poder legislativo, ou seja, de legislar. Mas da parte dele não tem poder de fiscalização e poder de representação. O que é que poder de fiscalização, ou seja, poder legislativo na matéria? A Assembleia está considerado suma órgão por excelência que está a fazer lei dentro de uma sociedade. Para ver de quê? A doutrina está defendida como a Assembleia pode legislar sobre tudo matéria, exceto só matéria relativa ao funcionamento do governo, que sendo-se orgânica em si. Por isso, como está falado por excelência, é o que está dita a lei para a sociedade. Avançando, mas nessa competência que é dado, e cá está a Assembleia é só. O que significa que competências que a Assembleia tem de fazer lei e tem exercido também de forma concorrente em certas matérias com outra instituição, ou seja, órgão, nesse caso, governo. No caso de Guiné-Bissau não está limitado ao governo, mas há casos em que tem poder próprio regiões autónomas, que têm assembleias próprias, se não têm eleições legislativas, não têm próprio autarquias, que têm assembleias próprias, que têm matérias que eles em si é versa sobre ela. Mas não vai, rapidamente, para não falar como dentro de competências que a Assembleia tem de fazer leis, e tem matérias, ainda há bocado o Dr. Zé Carlos na falava, de reserva exclusiva da Assembleia. E tem matérias de reserva relativa, competências relativas da Assembleia. E tem matérias de competência concorrente. Matérias de competência absoluta, o que é que aquilo significou, ou seja, reserva absoluta. E que matérias que o Parlamento, ele só
o poder papel sobre ela. Ora, quando eu falei só, e de como, desde a iniciativa, ou seja, quem que inicia a lei, até se aprovação na Assembleia e própria Assembleia. E que tem outra nuance, característica de matéria de reserva absoluta, e de como, e que pode dar ninguém poder de legislar sobre que matéria. E que pode na mesma ela. Ou seja, Constituição vedal, ela pedal outra lei. Ela tem inicial e produz lei e aprovado. Ato contínuo e passa para um outro órgão que está fazendo, se vê de promulgar ou veta nesse ato de controlo preventivo de Constituição, ou seja, de constitucionalidade de norma em si. Esme se falou como na matéria de reserva absoluta e matéria que está nascer e concluir no Parlamento e vai para a promulgação e volta depois e vai para a publicação. Mas tem matérias que, efetivamente, que de reserva só. Aliás, de reserva da Assembleia, ou seja, de competência da Assembleia, mas pode exercido também para o Governo. E aqui que está a falar de matéria de competência relativa. Matéria de competência relativa e que matérias e matéria de competência da Assembleia, sim, mas o Governo pode legislar sobre ela desde que a Assembleia autorizar. Para ver o que é que está a acontecer. Não sei quem está lida dia a dia com a população, que está lida com a implementação de lei e o Governo. Então, naquelas matérias que está lida, lá que está com dificuldades e com coisas que mais difíceis, ou seja, o que é que é necessário alterar, como é que pode melhorar ou não. Nesses tipos de matéria, o legislador falou, ok, li também o Governo, porque está muito mais à vontade relativamente a esse relacionamento com a população e na implementação de lei que a Assembleia dá, e poder ter a iniciativa de fazer lei, e poder ter a iniciativa de fazer lei, mas está pedir uma autorização à Assembleia. Como é que está a consistir? Zé Carlos falou há bocado, hora que o Governo tinha como edibilidade ali, e está fazendo lei de pedir, ou seja, está fazendo um requerimento, pedido de autorização que está a apresentar à Assembleia. Me se legislar sobre matéria, por exemplo, que está consagrado no artigo, se não vai, permitindo só, rapidamente, sou moderador, ainda tenho tempo, não é? Ok. Não, 68. Não, artigo 69, competem do Presidente. Vou falar tudo. 68, sim. Desculpem lá. Estou aqui com vista, mas. Não, isto é da República, é a Assembleia. Não é nada. Sim. Okay. Bom, matérias que não fala, que a Assembleia pode e matérias que estão no artigo 88, não é? É 86, desculpe, vista. Matéria do artigo 86. Que aqui matéria? É matéria, por exemplo, lei de nacionalidade, estatuto de terra e forma de sua utilização, organização de defesa nacional, imposto, sistema fiscal. Não, essa é matéria de reserva exclusiva. 87. Desculpa, não faço trocadilho para ver de vista em Canadá. Reserva exclusiva. Me só chamou a atenção. Por exemplo, no caso do português, Portugal, reserva exclusiva e muito pouco. Mas no nosso não tem grande leque de matéria de reserva exclusiva da Assembleia que pode ter iniciativa de ninguém fora e tem que ser para deputados, iniciativa, e aprovado para deputados e depois mandado para promulgação do Presidente. Na caso de reserva relativa, lá sim, e está permitindo, em matérias que está elencado no artigo 187, a possibilidade do Governo avançar, efetivamente, pedindo autorização à Assembleia, e a Assembleia para se turno e está autorizado. Na autorização, e está conta qualquer matéria que o Governo pode legislar sobre ela, qualquer limite de tempo que pode legislar sobre que matéria, e a hora que cabe legislar sobre que matéria e aprová-lo e levá-lo à promulgação, e tem que ribar a Assembleia, para a Assembleia fazer controle sobre que lei. Por quê? E tem que dizer se que é autorizado e sobre que matéria que legisla sobre ela, e se no limite de tempo que dá e naquele limite de tempo que legisla sobre ela. Portanto, essas matérias que a Assembleia depois está a aprovar e de verificar. Se efetivamente e que tem lugar respeito à lei da autorização,
significa como e por dita para terra lei que produzido para próprio governo. Mas não tem uma terceira variante de lei, ou seja, de competência. Que competência não está falando concorrencial. Para que não tenha uma concorrência ali no sentido no sentido negativo. Ou seja, de como a mim não faço que outro não faço. Não. Em matéria concorrencial, no sentido como é concurso de dois órgãos que está a permitir que a lei faça. Não tenho exemplo, gostaria de ter esse exemplo do Estatuto dos Magistrados Judiciais, mas tem na manga dele ali dentro próprio de no regimento interno, ou seja, na legislação interna. No Estatuto do Magistrado, o que é que está lá? Qualquer coisa como isso. E falado como os magistrados têm direito à isenção alfandegária. E uma lei de competência da Assembleia, porque a lei da Assembleia conta claramente como Estatuto de Magistrado e de competência exclusiva de Assembleia. Mas, e está falou que, aliás, de competência da Assembleia, mas o que é que está falando a seguir? E está falando como no Estatuto dos Magistrados, lei própria definirá, ou seja, o governo definirá, ou seja, as regalias e garantias de que isenção que está previsto no Estatuto. Me falou como, logo, o governo para se ver, significa como, com base na lei, e poder produzir uma lei ou um regulamento que não conta como que isenção de magistrados pode ser exercido. Se for para não ganhar papel dos leis. Não é papel de uma lei que manda fazer para poder complementar aqui outra lei. Portanto, são duas situações de concorrência aqui, no sentido positivo do termo. Que não portamos. Posto isso, não na base de como é que marcha etapas que o processo está tendo legislativo para dia. Processo legislativo para e tendo primeiro não tem para si que tem a competência suma como fala. E a Assembleia, ou seja, nesse caso, deputados que têm poder de iniciativa e governo. No caso de Guiné. Deputados com governo. Deputado, nessa matéria de reserva absoluta, está claro. Nomeadamente, por exemplo, revisão de Constituição. Na revisão de Constituição, que ele é um bocadinho mais rígido e mais exigente o legislador. Então falou como um terço que deve subscrever, depois é aprovado para maioria qualificada. 2/3. 2/3. Significa isso que ainda começa só para iniciativa, gente que não subscreve, para ir à entrada tem que ser 1/5 deputado. Para depois é aprovado por maioria 2/3 e depois seguir para promulgação. Mas, e tem situações de leis ordinárias, que de competência da Assembleia também, que deputados sempre se têm iniciativa e tem que ser no mínimo 5 deputados que têm que subscrever. Portanto, é matéria, ou aqui subscrito para 2 deputados e está da entrada. Mas antes de decidir ter iniciativa legislativa, não quer massa ninguém ali com logística material de informal, mas é preciso chamar um bocadinho de atenção. Para legislador, ou seja, e tem intervenção legislativa, e preciso e tem um problema. O catalão só não faz lei. Não diz faz lei. Não. Na que função de representação de deputado, muitas das vezes está esbarra com problemas nas regiões. É na contar o que é que tem, população na contar o que é que não passa, insuficiência que tem ali, o que é que tem para ali. Ela, a partir de que conjunto de problemas que recebi, e está de ouvir e avaliar o que é que não é no papel dela. Há um problema ou não há um problema? Não tem um problema legislativo ou não tem um problema de fórum, de promoção, de sensibilização de gente, ou não tem um problema apenas de falta de fiscalização. E a hora que avaliei, fala não. E tem ausência de lei, e é problema e poder resolvido só a partir de lei, de intervenção legislativa. A hora que cheguei à conclusão, então fala, ok, ali não tem que partir para a iniciativa legislativa. E na iniciativa, é verdade que todo deputado, não há necessidade de deputado subscrever lei. Não há necessidade. Se não houver no estatuto, se não houver, aliás, não houver regimento, não houver estatuto, está lá criado condições para o deputado poder ter iniciativa legislativa. Nomeadamente cal. E próprio técnicos que falaram de reconhecido mérito que o deputado pode lançar a mão e pedir para fazer o trabalho, explicar o que é que existe para fazer, que não está a falar projetistas. E ele está a projetar a lei e é disponibilizar a quem que pode ter dentro do hemiciclo, que ser um deputado, que subscrições necessárias, conforme cada caso que está em causa. Aqui sim, concluída a etapa de subscrição, ou seja, de feitura do projeto de lei, porém antes de ir da entrada,
não só olha o problema, o deputado tem que ver mais um outro aspecto. Ou seja, legislador, né, caso quem que temos que ter na iniciativa legislativa. Caso de problema, Jubi primeiro se encontra dentro do ordenamento jurídico, é lei que me binquel, se que existia ou não. Primeiro, Jubi se encontra legislação sobre a matéria e não vai de encontro com a Constituição da República ou não, se não ferir. Depois, Jubi foi assim que está falado estudo econômico do processo próprio em si. Para se contra é lei que notifica na careta encargo no ano econômico que nós está nela. Por exemplo, imagina vou provar orçamento. E tudo que esteja mais ou menos balizado. Vou notificar uma lei que não implica, por exemplo, encargo financeiro para o Estado de Guiné-Bissau. Bom, essa questão que não nem olhar frente de como efetivamente o legislador que te permite a tipo de legislações para entrar no ano econômico em que está. Portanto, tudo é questões que tem que ser cautelado, mas esse, como é óbvio, é um trabalho que o deputado tem que fazer em consonância com a equipa técnica que tem que não trabalha para ela, né? Que não trabalha para ela. Portanto, também o tempo de Jubi dentro até esse facultativo Jubi, porque não gasta nem inventa roda, existia no mundo. Não tem Jubi direito comparado com o mais próximo de nós. No Jubi, efetivamente, se alguma coisa papelaria sobre a matéria, o que é que não pode aproveitar para não realidade, para no Jubi como não pode trabalhar. Portanto, observar esses elementos assim e da partir a iniciativa e da entrada no Parlamento. Ora que a lei de entrada no Parlamento não também é a etapa seguinte, que é a etapa seguinte e de como o Presidente tem que fazer um despacho de admissão ou de rejeição de iniciativa. Para aquilo, o Presidente divide passa o quê? O seguinte. O Presidente divide vai para e está pedir parceiros. Como é óbvio, e que necessariamente um jurista tem que estar como Presidente, e mesmo sendo jurista, precisa ter uma equipa técnica que na Jubil, matéria que entra, se contra e respeita princípios que está plasmado no regimento sobre a matéria. Nomeadamente, constitucionalidade de que norma se cai na careta, portanto, é requisitos que não uma voz inicial, se preenche tudo que é requisitos e te dá despacho da admissão e te comunica proponente de lei de como efetivamente está admitido. Ato contínuo, o Presidente agarra naquela lei e remitiu à comissão especializada respectiva sobre a matéria. E a comissão especializada está a fazer esse trabalho no sentido de produzir um parecer que deve de submeter depois ao próprio plenário. Que lei. Sobre que lei? Mostra-se contra este apto, jubi-se constitucionalidade e jubi tudo outros elementos que podia, pertinência até, por vezes, também está discutido ali, se contra é pertinentíssimo. A hora que passa a etapa, Presidente, está a produzir, não imagina, ao longo do período que vão entrar de férias, e entra várias propostas. O que é que o Presidente está a fazer? E está junto aquilo e faz um projeto que não apresenta à mesa da Assembleia. E mesa da Assembleia, para esse turno, está jubi, ok. Esse apto e oportuno não podia agendar para a Comissão Permanente. O que é que está acontecendo? No caso de Comissão Permanente, no caso português, comissões especializadas que estão a resolver questões de pertinência ou não de lei cedo posta à disposição do plenário para essa discussão. Mas no caso não vai para a Comissão Permanente. Mas antes da Comissão Permanente, aliás, aprovado na mesa aqui proposta, está a falar de proposta de lei para a Comissão Permanente e está passa na Conferência de Líderes. Onde está apresentado, não tem um conjunto de iniciativas legislativas que pode vir. Ora que a Conferência de Líderes, aquilo apenas está dar informação, mas também pode sugerir uma pertinência, sobretudo porque não é um papel de líderes de bancada que tenha domínio sobre ser deputado, se pertinente isto ou não, também que pode tomar em consideração até na reunião de Comissão Permanente, no agendamento ou não do processo. A seguir, a Conferência de Líderes não está passa, como é óbvio, para a Comissão Permanente, que tem a competência constitucional, aliás, regimental, de fixa ordem do dia. De fixa ordem do dia. Aquela ordem do dia que a Comissão Permanente está fixa e que tem sido de mesa para a Comissão Permanente. E está votado através de votação, que acha como é pode bem, e vota, e pode lá, e linkado e fazido uma ordem do dia que aprovado para a Comissão Permanente.
me chama a atenção desse aspecto, de fixação de ordem do dia. Não há no regimento, eu estou a várias vezes, competência de aprovar projeto de ordem do dia. Ou seja, comissão permanente tem competência de aprovar projeto de ordem do dia. E tem passagem que eu estou a dizer como não, ele que está a aprovar a ordem do dia que está discutido na plenária. O que é que isso me se fala? Está parte contraditório, mas não. E preciso chamar a atenção de uma coisa como a hora que lei tinha a comissão permanente, ou seja, conjunto de propostas de lei, resoluções, moções, na papel de lei, porque é falando em etapas de lei. O comandante deixa resoluções de lado. Mas a hora que tinha a comissão permanente para se tornar itajubi, efetivamente, se pertinência. E pertinência e agendar. Mas também, depois de agenda, está notificado em folhas avulsas que deliberação, que fazer a ordem do dia, com mais próprio anexo da ordem do dia, para diferentes bancadas ou deputados que têm a bancada. Para quê? 10 dias antes de sessão. Para ver o que é que manda para P10 é importante. Para ver daqui 10 dias antes de sessão, repara, há direito de recurso ou não sobre que deliberação de comissão permanente que deputados podem fazer. E a hora que é fazer aquele recurso, e está retido para o presidente, para se turno durante a sessão e está apresentado. O que é que me fala aqui? Hora com um ponto, por exemplo, que é agendado, ou hora com um ponto e agendado, mas alguém entende como é que a dividenda, por exemplo, e está recorrido ali para plenário. Ok, para ver de quê? Se tem recurso, projeto, ou seja, ordem do dia fixado para plenário, na matéria que tem e objeto de recurso, significa como é que é definitivo. Na matéria que objeto de recurso, ele que é definitivo, não é matéria. Portanto, e projeto. Mas na matéria que fixado, que suscita problema e que tem necessidade de submeter a plenário para decisão. Matérias de recurso, sim, que está tecido e falado na comissão permanente, não fixasse, mas é outro e fica assim, mas tem um recurso para plenário decidir sobre ela. E lá sim, e está submetido à votação, se decidir como ele tem que integrar, e está integrado dentro de ordem do dia. Então, está passa a ser ordem do dia definitivo, que está no artigo 64, que está a falar a partir de ali, porque poder alterar a ordem do dia. E para alterar a ordem do dia, naquele mesmo artigo está a falar como é preciso voto unânime de deputados. E com a maioria, unanimidade. Se me subtrai um ou outra coisa, sobretudo na questão de subtrair. Porque que está a permitir a entrada de nada novo que passa para a mesa. Para ver que não repara como caminho que faz. Iniciativa e entre presidente, mesa, conferência líder, comissão permanente e chega plenário. O que vou me se tirar aqui que bem? Que é preciso voto unânime ali dentro para retirar. O que bem? Nica por dentro. Qual que doutrina ou qual que filosofia que está por detrás dessa? Órgãos colegiais normalmente gente avalia se presença na reunião ou não, em função da ordem do dia ser conselho. A minha matéria podia interessar e cá não põe em causa nada, então falou, ok, não cá não assistir a reunião, não vai. Perigo e cal. E digo, mas se a mim sei, e bem ter sido matéria, que se foi objeto de debate, e que pude interessante na matéria, ali de facto não tem direito de poder impugnar que ato. Por isso, comanda, legislador prevê a situação. Se bora para não ler artigo 64, está falando 64, está falando por isso, do regimento. E está falando por isso simplesmente para subtrair. Ou seja, para tirar da agenda alguma matéria e preciso voto unânime. E que a papel de incluir a matéria. Mas bom, não repete-se. Se ser objeto de recurso ao longo do percurso que a lei está fazendo, aqui chega plenário, e tem que decidir ler sobre que matérias que foi objeto de recurso. O que foi que vale a pena. Portanto, concluído isso, o que é que estava sendo? Lei está submetido e está apresentado para si proponentes, normalmente o subscritor que está na cabeça, ele está a apresentar a lei, é apresentar perante o plenário está a discuti-lo na globalidade e aprová-lo na generalidade, conforme não se tornou civil. Na matéria que está a admitir, porque tem casos que está aprovado ali na plenário que vale a pena e diz para a Comissão Especializada. Exemplo acabado de aprovação na Generalidade e próprio Orçamento Geral do Estado. Que não se comenta que tinha orçamento de quase todo o Ministério. De toda a instituição e todas outras áreas. A hora que chega ali e apresentado, nesse caso, proponente do Governo,
e está aprovado e está discutido na generalidade, que aqui discussão na generalidade. Discussão na generalidade e toma matéria na sua globalidade, sim entra nos detalhes, na sua especificidade. Não está a falar que aí, nós não concordamos com a ideia, como é que está, no orçamento sabe aquilo que está fazendo, mas está aprovado na generalidade e baixa para a comissão especializada. Guiné, ultimamente, com a não adotou em termos de função, porque de facto está próprio na lei, hora que baixa para a especialidade, cada comissão especializada tem uma ministro da área respectiva, trata artigo a artigo, detalhe a detalhe, se ministério sobre orçamento. E depois de cabeça, a comissão especializada vota artigo a artigo, linha a linha, número a número. Estou aqui acaba. O que prová-la, depois está submetido para a votação final e global. Nunca se não faz entender. O que vale é só que cabala, depois está volta e votado no plenário final e globalmente. Concluída essa votação, não está pega processo em si, lei, e está subir e está leva na fim. Se pode ouvir texto, botou já normalmente, então começa com um preâmbulo. De preâmbulo e tem uma fase transitória final, onde aqui está assinado o Presidente da Assembleia, aprovado na data tal, o Presidente da Assembleia está assinado, lei está remetido para a Presidência da República para efeito de promulgação. Presidente, eu quero recebê-lo. Como fala, se pode ouvir não lei magna, Constituição da República, não tem fiscalização preventiva de lei. Porque se não tem ela, mesmo deputado, se pressentir como uma norma por cedo inconstitucional e pode pedir não, Tribunal Constitucional, preventivamente. O que é que preventivamente? Antes de norma entrar em vigor. Pediu se contra e tem disposições inconstitucionais ou não, que nem pedir para a norma, ou seja, é artigo, ou seja, a lei não entra nada em vigor, ou pelo menos não expurga que artigo que é inconstitucional. Ok. Terminado isso, o Presidente da República, no nosso sistema, e tem um papel preponderante sobre a lei. E calma. Se uma nunca tem fiscalização preventiva, se passa na crivo de deputados e tem que chegar lá, ele que está fácil. Infelizmente, como eu falo, nunca tem fiscalização preventiva. Então, o Presidente da República tem que ter um gabinete jurídico forte, ou solicitar, para se efetivamente normas que vai lá, e ter pertinência, ou seja, e está a responder que aqui constitucionalidade de no leis, e também se pertinência do ponto de vista próprio político e social. Para e decidir se não promulgar ou na veta. E para aquilo e tem 30 dias. Para aquilo e tem 30 dias. Para e veta ou e promulga. Não é ato, mas tem uma situação. Não é ato, o Presidente se promulga a lei, não está considerada lei a partir dali e acaba esse ciclo de validade. Portanto, lei passa a ser válido, contudo, e que a lei ainda é eficaz. O que é esse? Lei cumpre esse procedimento, mas que pode, e como é que ele está falando, surte-se efeito dentro da sociedade. Ninguém que pode invocar para falar que direito está salvaguardado na lei que é aprovado e promulgado para o Presidente. Não. O que sai de lá e na riba para a Assembleia para esse turno e está remetido para publicação. Hora que publicado, ali que não está falando, que se bobe, famoso frase que está usada, desconhecimento de lei, que está aproveitando ninguém. E para ver o que é? Para ver está publicado. Não tem que publicá-lo, mas é simples publicar na boletim oficial. Também, e outro déficit que até deputados podem suprir com divulgações de lei junto de gente para poder conhecer, efetivamente, como há uma norma, ou seja, há um conjunto de normas que entra em vigor, que na beneficiando ali ou na prejudicando lá, para poder, amanhã, hora que invocar no tribunal de como desconhecê-lo, nunca podia invocá-lo porque a lei foi publicitado e foi tornado público para todo mundo tomar conhecimento. Repare. Mas não falava na função de verificação e fiscalização de constitucionalidade que o Presidente está a fazer preventivamente, através desse gabinete. Se entende como, na lei que sai da Assembleia, e tem matérias que acha como inconstitucional, vou poder tratá-lo de outra forma, ou ainda põe em causa direitos, liberdade e garantias do cidadão, o Presidente pode que nem promulgar, nem veta, e pode fazer uma nota, daqui nas Carapachá, permitam-me o termo, que aqui acha como deputados devem tomar em conta para melhorar o texto para ele poder promulgá-lo. E está a levantá-lo. Não está a falar tipo recomendações que está a fazer a Parlamento. Portanto, se for para aqui é uma questão de diálogo, interdependência e de funcionar em prol de um país. Então, e está a remeti-lo.
Se deputados entenderem como... Não acaba. Faltam 2 minutos. Não acaba. 10 minutos. 2. Não, só para dizer o seguinte. E como a hora que entenderem bem, se parlamentares verificarem e falar, não, o Presidente tem razão, sim senhor, é para suprir. Que, ou seja, está a tirar que parte que acha que o Presidente sugerir isto está mal, é de tirar, é fácil conforme, é remiti-lo, encantar de vida e promulgá-lo e passa, manda aqui não bem. Mas, e por ir da caso, o Presidente que concorda pura e simplesmente e veta. E veta lei. Se vetar, lei também falou como é, tem forma de superá-lo. Lhe que importância, e bom não jubilo. Desse não falou como é, ele que é legislador por excelência. Mais uma vez e digo. E cal, digo, mas se o Presidente vetar, o Parlamento pura e simplesmente, se acha como aqui norma dividente, ou seja, que lei de entra em vigor no Estado, porque interessa do país que não resolve, e está super a veto do Presidente. E está super a veto do Presidente. Que dos terços de voto de si, deputados. O que significa que, nesse caso, o Presidente, a doutrina está a discutir. O outro está a falar de ir promulgar diretamente e quer ir fiscalizar e de fazer não sei quanto. Bom, está a variar um bocadinho. Tem que estar falando, não, mesmo ali tem que permitir o Presidente avaliar para poder promulgar. Porque o outro está falando, não, basta ir superar e ir vai para a promulgação. Mas é preciso sempre completar a parte de promulgação do Presidente, normalmente, e de fazer. Mas não vivi uma experiência ali na ilha, que é previsto na Constituição, mas praticar. E o Presidente, nem que veta, e que recomenda, e que promulga. Não legislador constituinte, peca não custa. Tudo Constituição se tem nela. Eu falei, Presidente, de passado 30 dias, porque a nós dá só 30 dias para exercer um direito. Veto ou promulgação. Ou é a sugestão que eu falou, que é do ponto de vista prático. Mas, na situação de Presidente que fala nada e que prevê nada. Outra Constituição fala claramente, 30 dias de corrido, se que pronunciar e entra imediatamente em vigor na ordem jurídica do país. Nunca tem nada. Por isso, quando não vivi na 2001, uma lei constitucional, a lei de revisão constitucional, assim que está chamada, que segue e vai para, aliás, um decreto de revisão constitucional, lei constitucional, que vai para a Presidência da República para promulgação e que chega de promulgar. Fica falando nem nem o outro. Nem sim. Não fica. O país fica desprovido. Apontado, o que é que pode fazer? Essa é uma questão que os juristas, colegas, está ali, como falam, não trocar experiência para não julgar. Mas não fazer nada. Como ainda não está outra vez na fazer revisão constitucional. E felizmente, que trabalho que vai ficar promulgado, aquilo aqui base da revisão constitucional que nós estamos a fazer, que acaba ainda. Mas, efetivamente, a situação é bom supri-lo imediatamente dentro da Constituição. Eu tenho que prevido sanção, né, caso, permita-me o termo, em caso de Presidente que promulga na X dia, o que é que não acontece? Então, esse, em suma, e aquilo que, de forma como falou ele, telegráfico, por bem detalhe, disse, bora para ninguém buscar artigos para citar, apenas me vai naquilo que está acontecendo do ponto de vista de etapas, porque senão não estava ali na maçã outro, não está ali na troca de ideia, pensa tudo gente e trabalhadores da casa, assuma que ele está falando, deputados e membros da Assembleia, aquilo que está definido na Constituição, assim que está chamado. Portanto, qualquer coisa que alguém acha que não podia, no meio de não salta para poder responder, não está ali em condições doutor, de... para concluir? Para concluir, é isso. Não acha que a mim, essa que está a perder de vista, falar sempre, ou quando está perante deputado. Nós estamos perante 4 órgãos de soberania, mas é bom, como falei no início, para dar-se de nossa soberania que é dado a cada um de órgão. E cada quem divide, pega-se função e exerce ele próprio. Só pena de que está a fazer trabalho para a população que vota nele. Função de legislar, de rever a Constituição, função de fiscalizar, função de representar, efetivamente, e de deputados. Representação e que é simples, me falaram na passagem ali, por isso que mandam cá nisso dá muita tónica. E digo, no meio de fiscalização, no meio de fazer lei, deputado tem o dever de estar permanentemente com o seu eleitorado. E lá que está-se bem, que há que se preocupação, que há que se problema, se dividir, bem fazer uma lei,
se divide, recomenda uma ou outra coisa ao governo. Esta leva a uma coisa que a mim não crítica, é boa permitir essa. Então, ali, não pede governo, deputado não fala. E entre tal zona que tem tal coisa. E entre tal Y que tem, não pede governo para citar resolver tal coisa. Deputado que te pede governo. Deputado que te pede governo. Resolução que está ali, que é a matéria que fala para o PD ali de lei, que mandam que falam cá no PD. Resolução em matéria que é leis que existem, orientações que existem dentro da sociedade. A resolução é um meio que o deputado tem, né? Assim, uma lei, para fazer o deputado cumprir o que está na lei. Que não está falando. E recomendações que está tendo quase força de lei. E está dando uma ordem praticamente direta ao governo, no sentido de cumprir norma tal, de artigo tal, para bem ainda prejudicar isto, assim, assado. Está vindo na resolução. Que é um dos elementos que está fazendo muito pouco uso ali na Assembleia. Por isso, vou estar fazendo interpelação, então, olha, na fim, o que é que está resulta? A interpelação deve de resultar em qualquer coisa. E deve de resultar, ou se tem matéria criminal, vou remitir onde aqui não é remitido, ou se vamos apurar no fundo, vou mandar para a Comissão Especializada da área, ou então vou achar como um boli e questão de incumprimento que está em casa, vou fazer uma resolução. Manda o governo cumprir o que é que está lá, que deixa de estar lá. Manda não falar. Ora que não fala o governo, não pedir. Obviamente que não ouvir, que não pedir. O governo, o Parlamento tem a função de fiscalizar e vela para a aplicação de lei própria que ele está a aprovar ali. É o que está ali, na Constituição. E está também no regimento. E por isso que manda, vou dividir o curi, não serve negócio, antes não havia de bom som que Portugal faz negócio, hoje a gente não é despedido sucessivamente. E chama a atenção, então como é que tem lei geral de trabalho no Portugal? E tem. Mas recomenda entidades patronais, ou seja, o governo no sentido de vela, salvaguarda de direito de trabalhadores, que não é despedido. No fundo, e tudo está na lei, mas chama a atenção de resolução como uma mista para resolver a questão nem quadro de despedimentos que não acontecem ou que não passam. E coisas que está passando ali, por exemplo, a minha assistiu ali, situação de índice de orange, de trabalhadores de Guiné que passa, a maioria passa em uma cana trabalhadores. É bem ter parlamento. O resultado não sei. Não acho como e poderia ser uma intervenção por via dessa resolução. Portanto, posto isso, acha como na função de representação e que contacto permanente, se de que tem ali, contacta a realidade do país, se de que tem por forma a poder tomar medida no quadro de competência própria, legislativa ou outras que existem dentro disso. Muito obrigado. Desculpe lá. Muito obrigado, doutora Semane. Ultrapassou um bocadinho o limite, mas nem tanto. 6 minutos. Senhores deputados, não terem a seguir mais um tema, que não na pensa como é terminar. Pelo menos 4 horas, deputados por aí tomam-se a refeição. Posto isto, muito agradecido na passa plenária. Só um minuto. Na passa plenária, palavra, para quem como isto se levanta a questão sobre o tema que foi apresentado. Muito agradecido para ser sucinto e para não poder economizar tempo, para permitir a próxima. Portanto, cada deputado não tem 1 minuto. Se vou permitir, da segunda vice-presidente palavra. Com certeza, Sr. Deputado, tenho toda a liberdade. Tenho toda a liberdade de seminário, não há agradecer. Se o Sr. Deputado também tem alguma questão como isto questionar, o Conselho não está a responder diretamente. E tem uma deputada. Me pensa como assim intervenção. Gosta de tomar o nome do deputado? Alô? Siba falei de Kuma.
Obrigado pela formação, né? Mas me se pediu uma coisa, não tem gente na sala, por onde houve questão alimentar. Não tem gente que tem problema gástrica, tensão, diabetes. Então não está cumprir cora também de comer certo gente. A minha sua vez que é como me se pediu. Talvez outros estão que até conseguir controlar a saúde. Mas pensa como é bom para não seguir regra. Obrigado, senhora deputada. Não se ter aquilo em consideração. Deputado Josias, depois a seguir o deputado Armando Mango. Boa tarde, sou doutor Sumane. Aliás, os dois doutores estão ali. Eu queria começar por agradecer e também agradecer a brilhante intervenção no que concerne à explicação que foi dada. Também queria, de igual forma, cumprimentar a todos os digníssimos deputados que aqui estão na plenária, dizer agora já boa tarde, pronto, mas também dizer, bom, espera para ver anterior, bala. Ok, bom, bom, sumei lei, nós estamos na papel na lei, é que manda mbala na papel português, mas me também para intervenção chega na mais longo, digamos assim, quadrante para ir atingir tudo gente. Bom, a mim me fico só para agradecer, mais ou menos como falar no português, agradecer gente, doutores que se estão lá, particularmente o doutor próprio Ansumane, que apresenta o tema, e falar como muito obrigado, não fica muito satisfeito com essa intervenção, que esclarecimento que dá, não? Porque na verdade esse esclarecimento que não precisa dele. A nós não fala sempre como uma lei extremamente importante. Não fala lei, cumprimento de lei e não falta na Guiné. Não fala lei, enquanto nunca se engina o cumprimento de lei na Guiné, não esqueci desenvolvimento. Não esqueci estradas, não esqueci outras coisas tudo. Portanto, porque lei, quer dizer, estradas, faz outro trabalho, por exemplo, setor marítimo que está mal a hoje e para via de lei que está não cumprido. Bom, doutor, na verdade, é que eu falar no gosto, nota também como depois que um problema de lacuna que tem em termos de cumprimento de lei que é fazido, que é aprovado ali na Assembleia, não me se falar como agradecer antecipadamente, porque de facto iniciativa tomada e tudo coisa está a andar como deve ser. E falta só uma coisa para ver a interpelação que nós fazemos a ministro do transporte e que conseguir chegar. Se chegar lá, eu penso que alguma coisa não fazer. É verdade, doutor. A não, gente está ali tudo é por preocupação. Interpelar o ministro, mas nada que está fazendo. Não estou para pessoas que ficam ali na plenária. Nada mais. Interpelação, se não olhar próprio, se não podia ver na coisa lá, no documento que não tem, e está acompanhado com resolução. Mas aqui, o doutor explica. Mas o que é que manda gente, não está para pessoa, e está ficar suma mão de sal na água. É que é possível. Portanto, vamos mais um dia, me agradecer. Me também agradecer colegas deputados que estão ali, porque não se vê como deputados estão ali com um único objetivo: trabalhar para melhorar a situação do povo de Guiné-Bissau ou do país. Portanto, se aquilo é verdade, então, não começamos a pensar, tudo interpelação que nós fazemos, não junta a cabeça, nós tudo, não produzir uma resolução que realmente que não vai fazer para realmente que não necessidade de ser ouvido. Deputado que tem nada que para pedir, ministro, tem paciência. Aquela que tem deputado, tanto deputado também na lei. Lei é cumprimento escrupuloso e obrigatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputados. Não tenho inscritos, portanto, o deputado Josias já foi, o deputado Armando Mango, o deputado Adão Yalá, o deputado Asa, o deputado Leopoldo, o deputado... ok. Deputado Conduta. Como é que é o nome? Damas. Bom, para fazer um bocadinho de justiça, na passa deputado Armando Mango, pedi palavra. Da seguir, deputada Daniela. Alô. Muito obrigado, Dr. Ansmani, pela explanação clarividente. Me só na tramitação de feitura de lei e tem um passo que acho que é importante. Porque se não houver no regimento, não houver Constituição e iniciativa legislativa, deve ser o deputado. Mas deputados estão enquadrados na partido. E se vou olhar o percurso vou fazer tudo e em nenhum momento está lá incluído partido. Mas tem a dificuldade de olhar deputado na chega ali, leva um leito que chega nela, assim é capaz de fazer partido. Então, e nós sabemos como a hora que não votaram, então partidos próprios que não votam que lei. Daí era importante referir a importância de partidos na feitura da lei. Obrigado. Muito obrigado. Eu sei que o doutor quer falar, mas eu vou ouvir os deputados. Deputada Daniela, no fim você responde. Okay. Muito boa tarde. A semelhança de colegas, não felicita dos doutores do nosso parlamento, de nossa casa parlamentar que não tem a lei diante de nós. Minha pergunta é a seguinte. Vou falar na lei de órgãos de soberania, que é 4. Não gostava de saber. Titulares de órgãos de soberania, hora que encontra para discutir problema de nação. Que lá como aqui está tratado. E a audiência? Para bem ouvir dias de falar audiência com o presidente da República. Então, se você me faz entender minha questão. Ok. Se aquilo é audiência, bom, lê que não há problema, minha dúvida fica nela. Obrigado. Muito obrigado, deputada Dan. Na passa a palavra a deputada Salimate. Obrigada. Doutor Ansumani, minha questão é sobre o artigo 87, a linha B, artigo 92, número 2. Artigo 87, a linha B, da Constituição da República. Da Constituição da República. Não, é de Constituição. E não terei dúvidas sobre, nesse esclarecimento sobre o ponto. E outra questão é sobre a aprovação de estatuto e algumas leis que estão de instituição pública. E se no caso, Fabiano ia cometer manga de ministérios que não trabalham com estatutos ou regulamentos internos que aprovaram para a Assembleia Nacional, se contra e que está trabalhando aqui no ministério, diferentes ministérios, se tem validade ou não, se capaz na Assembleia. Se tem Muito obrigado, deputada Salomão.
E sobra 12 deputados inscritos. Se o doutor quer que faça já as... Portanto, passaria a palavra ao deputado Damas. Posso. Muito obrigado e boa tarde. Na reforça, me elogio ao orador e moderador. Obrigado por ter vindo aqui, ajudando a esclarecer manga de coisas. E verdade como durante a explanação, não sinta atentamente, não se usa, não vi mangas de coisas entre eles. É verdade, competência legislativa. É verdade, competência legislativa, que falaram, e dois órgãos que têm competência legislativa. Um é a Assembleia Nacional Popular, outro é o Governo. E da parte da Assembleia, a Assembleia é um órgão legislativo por excelência. Dentro dele, e tem de competência reservada, absoluta reservada, e outro e tem de competência relativa. Quanto ao governo, quase nunca cita nada, é verdade. Relativamente a duas competências, não referi, é referido-lhe artigo 86 e 87, e quanto ao governo, de fato, é que referido nada. Ele que barrade e bom não se vê que se competência ali em termos independentemente de que parte concorrencial. Bom, citando isso, e barrade esteve na Jovem, se não vai Jovem, não está Jovem como artigo 100, está acaba de ser exclusivamente do governo e de competência exclusiva do governo, porque está a falar sobretudo de sua organização, de seu funcionamento. Quanto àquele outros artigos, ali que o problema está bem. Porque depois de não criar leis, depois de, e também tem concorrência, não é que a Assembleia está a legislar, não estou o governo legislar mais sobre a mesma matéria. Por acaso não é aquilo dentro do país. Né? Agora, se não vai naquele ditado como a lei nova, está substituindo a lei antiga, então não tem que criar mais concorrência, porque agora que a Assembleia legislar, o governo legislar, a Assembleia volta a legislar, não tem que criar problema nessa. O maior problema que não tem é na parte de fiscalização. E na parte de fiscalização. Não tem problema na fiscalização de lei. Não tem meios de controlar, nem que não vai pedir fiscalização, a não tem mostra que estou olhando, não tem vedado, não tem acesso a nada. Não me sei barrado sobre biblioteca, leis que produzido há quanto tempo, mesmo internamente ali, se o me procurar, não tem negócio que pode olhar. Essa é a maior dificuldade que não tem. Mesmo que não me sei, cria lei ou cria projeto de lei, dificuldade tem. Talvez não há duplica lei, pelo menos esperando que a lei não está tendo para, se não me sei, reforça aqui lei, pelo menos se não pedir para ter acesso a que lei, não, como é que não pode conseguir mais rapidamente? Muito obrigado, esse é o problema. Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho só mais duas intervenientes. Não, Sr. Deputado, não, vou estar descansado. Se acabou a comida, por não estar ali, eu não paga a senha. Deputado Conduto, depois por último, deputado Gabriel. Que questão? Bom, obrigado, mesa.
Bom, me se falar colega deputado como numa das passagens de mim na Assembleia, nós vamos lei sobre lei do protocolo do Estado. Camarada civil, nós vamos uma lei de que tem precedências. Porque ali na Guiné-Bissau, ninguém, desde que nós estamos há vários anos, não tem entrado no colo, ou alguém está lá cantando, ou não tem nas cerimônias. Mangarvias, e que tem quem está ali na sala e capaz de aquilo. Mas se lei geral do Estado, do protocolo do Estado, tem. Esse problema eu estou falando, pedir ministro ou pedir ministro. Não falava ali, não vota ali por unanimidade, como deputado, é depois de, porque é eleito. Quando acabou de ser eleito, quem que é nomeado, acabou de ser no cabeça. Portanto, não pode ir ali e nomear, e pode ir por unanimidade. Mas, responsabilidade é quem tem que se sentar arriba. Porque eles que acabam contando se publicado ou não publicado. Não é que quem fica nele, não é que não caminho que está nele. Está publicado. Está publicado no boletim oficial. Ok, então a hierarquia do deputado está arriba do ministro. Portanto, se é menor facile, ainda bem, vou falar como é publicado, vou dar no número do boletim, não como se exige. Portanto, não há, contra não para não falar como não há vivido experiências de vários países. Não pule e foi votado por unanimidade. Mas a gente está ali falando não pedir. Nunca tem que pedir nada porque foi eleito. Duas pessoas que estão eleitos ali. Presidente da República com deputados. De resto, tudo a gente está bem a partir de deputados. Porque mesmo não está dando posse ao Presidente da República. E esta gente tem que saber como é. Na Guiné-Bissau, lei tem, e a nós tem que fazer ele cumprir. Portanto, gente que me se fazer aquela recaceta. Conclua, senhor deputado. Portanto, ele não acaba já, mas não me se fala como de facto, como e 3 órgãos que tem, ou 4. Eu tenho a prematura, eu tenho a presidente, eu tenho a Assembleia, eu tenho o governo, depois eu tenho a coisa. Agora, e pares, e primos entre pares. Nenhum são, portanto, esta não vai pegar muito turno na mão. Por isso mesmo, a lei, não tem que dizer demais, não revelo, não vai se aplicar. Portanto, aquilo é a melhor coisa que tem na Guiné-Bissau, para não poder adiante. Muito obrigado. Obrigado, deputada Gabriela e depois deputado Leopoldo. Muito obrigada. Então, eu a minha voz que minha colegas para não felicitar no orador e no moderador, que gente de casa. Nós temos um bom trabalho, muito bem, tanto profissão como experiência que eu tenho nisso. Mas a minha preocupação é decidir nas duas coisas. A mim se cometer uma resolução que sai da Assembleia e vai para presidente um ano e tal, e promulgado, mas ter goste e mesmo próprio e publicado, mas e que não está cumprido. Que a Assembleia política chama atenção a esse assunto é que de ex-membros do governo, que é fixado um montante que é na Batatoma. Está fixado lá em 80% de primeiro-ministro, 70% e tal por cento, mas ele na Assembleia. Mas ter goste, colegas não sofrer aqui coisa, finanças está falando não, e que não entra em vigor, mas se no caso é aprovado já na Assembleia, é promulgado pelo presidente, e seja no boletim oficial, que agora que não fazia cumprir aqui coisa, isso que o colega condutor fala. E tem coisa, mas tem alguém que não fala gente boa para. Para bem, em princípio, o governo que por isso está emergentes, o todo é o governo com um deputado, um secretário de Estado, lá porque, secretário de Estado, que lá tem dinheiro, é que está jubinando o próprio deputado. É que está querendo se virar com uma boa também, e pessoas se meio depois, num país, um deputado, o valor que tem, né? Porque até imagina. Mas ali na Guiné-Bissau não está banaleado. E quer também que na fala tenha colegas, é verdade, nós tudo não tem, qualquer coisa anomalia não tem. Como ele está falando, deficiência é só para olhar alguém assim, oralmente ou fisicamente, mas deficiência interna e mais perigoso. Tudo colar e coisa por apanhá-la.
Mas sim, que está tudo, por não aceitar, porque a gente está também na hora. Você pedindo a alguém, e falaram que 10 horas não começar, não fazer chamada, se não começava às 10h30, e na chega 11h30, não tem uma pequena almoço, não entra, não cumpre 3, 4 horas, já quase não acaba. Mas a gente também que até chega na hora. Embora que eu te respeitar, mas não devia também, não era o tanto que está nela. Muito obrigada. Obrigado, senhora deputada e segunda secretária da mesa. Não agradecemos a boa colaboração. Deputado Leopoldo, por último. Obrigado. Obrigado, DG. A nós não pensa, não lê a nível de Guiné-Bissau, não tem que ouvir mais. Se o Presidente da República toma posse perante a Assembleia Nacional Popular, nunca percebi separações de poder. Presidência, Assembleia, Prematura, Ministério Público. Nós, como Assembleia, é o órgão mais grande entre esse que um chama assim. Mas nunca percebi. E tem Presidente da República toma posse na Assembleia Nacional Popular. Mas tem países onde o Presidente da República toma posse no Tribunal Constitucional. Para depois do Tribunal Constitucional, e Deus. Mas ali é diferente. O que nós jura e perante Tribunal Constitucional. Não me para diretor, vou explicar um bocadinho. Não nota também, e só na Guiné como governador regional. Essa base, diretor-geral de administração territorial. Ele está respondendo diretamente para a direção-geral de administração territorial. Diferente que outro país. Não me também para esse DG, vou explicar um bocadinho. Tem presidente de Câmara, e está da conta a diretor-geral do Ministério. Não me sei lá, não consigo como é que constitui. Para ver, isso é muito socorro. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em que se o Sr. Deputado me esperou fazer uma pausa para almoçar ou para o doutor dar 5 minutos para terminar a resposta, a senhora que morreu vai botar a começar um novo tema. Ok. Doutora Semana, 5 minutos para responder às perguntas. Muito obrigado. Não achei assim a melhor solução. Eu não fiz uma comédia, depois vou até entrar com outro tema. Não, e assim, a minha primeira provocação foi do Dr. Armando Mango, efetivamente chamando a população a importância de partidos políticos na feitura de leis. Ainda bem, não espero o próprio, podia dar contributo, como falamos, estão na troca de experiência. Mas o que é que me se fala? É o seguinte, partidos políticos é preponderante na feitura de leis. Repara, se você acompanha, a mim que tive exemplo de Guiné, bastante, porque ali não está bangaria votos, não contam outra verdade. O programa está apresentado sim, mas a capabia própria de nós, deputados, deviam ter a sua contribuição, aliás, partidos. Mudava de facto a forma de pedir voto, mas infelizmente não realidade e assim não está pedindo. De maneira que manga deles que está a prestar atenção ao programa do governo, provavelmente a escrevê-lo, preocupação e angaria voto. Mas o que é que está no programa do governo? O programa do governo que está apresenta e conjunto, ou seja, e um projeto de sociedade que está apresenta à sociedade. O que é que me se alterar, o que é que me se melhorar, na maneira de relacionar, o que é que me se compor. Portanto, tanto a nível legislativo, a nível de infraestruturas, a nível de, como eu falar, proteção social e mais outros aspectos. Portanto, e um conjunto, e um desenho, uma arquitetura que cada partido está a fazer, e apresentei eleitorado e falar, ok, esse caminho misto como modelo para que o país funcione melhor, para nós estar bem entre outros, ou seja, para bem-estar. E esse que está mais escrutinado, a gente vota. De maneiras que, e preponderante, isso é uma culpa de olhar, se bora para a notícia exemplo, que a nossa nota a seguir, e Portugal. E tem partidos que crescem bastante, ultimamente, não é papel de bloco de esquerda, por exemplo,
que um partido que disse sempre propostas de lei praticamente no seu programa. Se vou elegindo, não fazer a melhoria, por exemplo, de idoso, situação de idoso. Se vou elegindo, não resolve, por exemplo, a situação de pensionistas ou deficientes, não resolve o problema, por exemplo, de antigos combatentes, cada quinta de si. Mas está inscrito no seu programa. Como aqui não resolve? E está explicado. Não altera a lei, não ponto tal, não faz lei, nem tal. A gente está de jubilé, avalia e sério o que é que não resolve o problema ou não. De maneiras que significa que uma hora que, por exemplo, um partido ganha, e ganha com maioria confortável, se que ganha com maioria confortável, e estava-se coligações, e que propõe nesse programa, nesse projeto de governação, aquilo aqui está bem para bem implementar. Se parte daquilo implica alterar leis, não tem notícia. Portanto, está claro ali como o partido tem, de facto, preponderância na feitura de leis a partir de bancada e um dos proponentes. A mim, para pessoa não deputados, porque se você é na bancada, vou mais de 5. Ou seja, vou ser mínimo 5. Né? Se vou mais de aquilo, então, bancadas também proponentes à luz do novo regimento de lei. Portanto, o partido está a conversar com o Parlamento a partir de bancadas. Não é? E lá que lei está bem. Se projetos de governação, lá que está difícil. No mundo que é olhado, considerando como o governo, como falei, está lida melhor dia a dia que cidadãos, ele está dizendo manga de propostas de leis que está suportado para ser bancada, que para se ver se passa que portanto, e tem papel incontornável partidos políticos, compromisso que assumir na campanha, é o que está traduzido por escrito. Bota para uma coisa, caso exemplo tipo de Portugal, mandato passado, que é mandato do Partido Socialista, e coliga que esquerda, é ter filosofia matriz político parecido, se a filosofia política é parecido, entra, o que é fazer? Não can entra no governo, partidos que te preocupam que é de ser preocupação, compromisso com o povo, me fala não resolve o problema de pensionista, não resolve ele. Portanto, está presente a ser proposta de lei, através do partido que está no poder, se boca certa esse, na chumba que é que tem, portanto, e questões de trocas, aquilo que coisas que está assinando esse acordo. Esse não viabiliza, a minha viabilizou a governação. E está bem lá. Portanto, a nós não tem outro, onde damos pasta tal, não viabilizou o governo. Mas, de qualquer das formas, e que não tem como, efetivamente, forma de resolver. Portanto, partidos incontornáveis na dita leis de república, na melhora de leis de república, suma que o próprio Dr. Armando, assim como aí, evita de papel e provoca patício, porque é fundamental que há aqui papel de partido. Papel de partido, de facto, e que à toa que está na Constituição. No início, se você vir direito de democracia, como a gente está acolhido para vir para o Parlamento? E na bairro, pecadores iluminados de bairro que está acolhido para ver a pergunta desse bairro. Assim que inicia. Aliás, começava na bruta da arena, na Grécia. Eu vim falar, não pode estar lá no estudo, tem gente que tem que me representar. Ora, o que sai daqui é falando, bom, suma representação, e que deve cedo, outro coisa, ainda ontem não falar alguém como, talvez para ver como partidos existem, como é que acaba para complicar. Mas a Constituição atribui partidos, fala, cidadãos, vou organizar em partidos e vou formar vontade. Claro. Isto é no artigo 4º, salvo erro. Se é verdade, e passa, partidos está a apresentar-se candidatos em diferentes bairros, não permitir sim. Mas ali não caso de círculo. Portanto, muitas vezes, por isso, quando eu estou um cidadão que quer filho lá, e está sendo candidato lá. Mas no tempo antigo, isso é de lá mesmo, que na Bíblia. Que se não é. Portanto, o projeto não está a melhorar e ele que está puro e está respaldado na leis que não altera dia a dia dentro de não ter. Se não entender como é, deve alterar para melhoria de condições. Porque lei te avisa, como fala, resolve problema. Resolve problema. Ou um problema que existe e que tem lei sobre ele, ou que tem lei sobre ele, mas a lei que não consegue resolver como deve ser e está a falar, para não melhorar, que não está a falar revisão, né, de Constituição. Portanto, não há como contornar partidos. Partidos está nesse programa lá que está dita quase o que é na fazer ao longo de 4 anos, a partir de leis e tudo mais. E levantado ali, encontro o titular político, se audiência ou não, e que é tema de lei, mas é uma situação que, claro, a mim pensa como é assim e fácil. Se me falamos como um pedaço de poderes de soberania que é dado a cada um, e fácil não entender como que o Parlamento tem, Presidente da República que tem esse poder.
que o Presidente tem no Parlamento do Catanel, que o Tribunal tem no Parlamento do Catanel, que o Tribunal tem no Presidente do Catanel. Portanto, cada quem tem para dar de soberania. E até interagir, como a gente está falando, na separação e interdependência de poder. E se esse estudo de titulares do órgão de soberania, ora que não encontra, a mim está preferido ter termos que a mim está usa, ora que não fazer nota para a presidência, está pedir encontro de trabalho. Ou para não tratar de assuntos de interesse nacional. Não é? Que não vai pedir. E termo ainda mais pejorativo, aliás, como ele está usa ali, e tem que despachar com o Presidente da República. Não. Primeiro-Ministro, que o Ministro está a despachar aqui. Órgãos de soberania até encontrar e resolver problemas que tem dentro. O que é que mandei para a audiência do Presidente? Ou seja, também encontro de trabalho com o Presidente. Nessa competência, o Presidente é representante de Estado e garante a unidade nacional e de normal funcionamento de instituições. Portanto, se não no papel de Estado de Guiné-Bissau, ele está lá arriba. Mas, calque-se competência. E se competências que está atribuído na Constituição que disse ela. Se você ouvir também, Assembleia e Supremo Representante do Povo de Guiné. A mim lembra, nunca se viu, nós estamos indo no Portugal, onde acabava candidata a presidenciais e perdeu, não sabe. Num dia que está falando pequeno almoço com candidatos. Um dos que aponta, você é daquele que escreve que escreverá em nome do povo da Guiné-Bissau enquanto Presidente da República. E um detalhe, mas repara como ele quer dividir, ele diz escrever em nome do Estado da Guiné-Bissau. Em nome do povo escreve o Parlamento. Então, aí, pequenos detalhes de nuances de semântica que está ali no papel, mas com muita importância e profundidade. Para mim, esse e que tem, se não misti, lida com outro, até para nível que cada um está para tomar, e que vim despachar comigo, vai afastar algo comigo, não. Não vai encontro de trabalho, até convidá-lo para acordar um encontro de trabalho, de audiência de trabalho entre eles. Portanto, para que tomar no tom pejorativo, cada um tem as competências próprias, mas cada competência está apoia cada um nesse patamar. Porque na matéria judicial, obviamente, o Presidente não tem competência nenhuma. Repara. E tribunal que tem nela. Ok. Posto isso, pensei que fica claro, Primeira Secretária, não há aqui nenhuma relação de hierarquia do ponto de vista de supra-infraordenação. Não existe. Existe uma relação de interdependência e de complementariedade de funções. E para ver aquilo é taruni. Repara. E para ver desse. Este leva para um aspecto que está falando ali, o Presidente está a convocar a Assembleia. Convocar a sessão extraordinária da Assembleia. Essa é uma questão de interpretação que preciso muito cuidado. Separação de poderes. A partir de quase está veda, cada quem mete na vida de um outro. Mas é ter interagir, não é que se poderes encontrar, não é que está complementando outro. Não. O Presidente da República, sim, está lá na Constituição e está convocando. Mas a doutrina ficou claro. E naquelas matérias de essencialidade para o país, por exemplo, bom entregoso período de férias. Não imagina, é Covid dá até parceiro, mas uma que passe. O Presidente Misti decreta estado de emergência. E está fazendo nota. Se uma que nota o que chega ao Parlamento, e tem que fundamentar a matéria contra aqui que Misti, e pula, se uma que chega, o Presidente da Assembleia que tem poder de recusá-lo, não conta outro. Aquilo é que está falando. E está potestade, e tem pulo, organiza a sessão, para poder pronunciar sobre que matéria para mim. Comanda termo está lá. Convocar sessão extraordinária da Assembleia Nacional Popular. Mas o que significa? E está convoca a sessão através de decreto presidencial. Não deixa claro. E está manda nota, efetivamente, que nota que pode ser recusado e tem que convocar a sessão, desde que espelhe a importância de assunto que me se trata, e ele tem que intervir, para mim precisa de intervir sobre ela. Não sei se fiz entender essa parte. Bom, esse questão, 87, artigo 87 e 92 de Constituição da República, que levantado ali para... Então, deixa eu passar. Já, ok. 87. É isso, eu sei. Eu vou só chegar lá. Me chega na lei mesmo para cumprir papel. E papel do Estatuto de Funcionários Públicos e Responsabilidade Civil
da administração. Em princípio, que aspecto do documento tem regulamentos que também surge dentro do Ministério, se está sobrepõe a coisa. Sobre para funcionalismo público de Guiné tem um estatuto que não está a falar papo. E foi a Assembleia que produziu. Que não está a falar, ele é quadro praticamente que está aplicado a todo o funcionalismo público de Guiné. A Assembleia atual, e tem esses funcionários, e que tem estatuto de carreira de pessoal, e que tem esse estatuto próprio. Mas a lei falei de dirigir para estatuto próprio. Mas suma que esta lei orgânica falei está aplicado subsidiariamente, é papo. Portanto, lei quadro para o funcionamento de administração pública e tem respeito a essa. Agora, o que é que o Ministério pode fazer? E regulamentos de funcionamento, outra matéria, mas em matéria de estatuto do funcionário, e que pode inventar, porque é matéria de competência. Para não ficar claro. Esse para responder que parte que o dedo não fala, e que ha falado. Falou ali claramente como governo e, claro, se competências exclusiva e na matéria de funcionamento. Mas tem matérias que pode pedir à Assembleia para intervir. E a hora que a Assembleia autorizar intervir na matéria, efetivamente, e pode vigilar sobre que matéria. Tem mais 2 minutos no máximo. Ok. E por legislar sobre que matéria? Não ia comentar nem por responder tudo. Portanto, e por legislar sobre que matéria? Eu aqui na legislar sobre que matéria tem que respeitar o parâmetro que a Assembleia dá. Tanto é o que acaba e tem que arribar a Assembleia para controlá-lo. Se cumprir que leis de autorização, parâmetros que dá lá se limitaram. Aquilo é um aspecto. Portanto, ele pode, na matéria de funcionamento e na matéria que delegado concorrer. E também aqui que legislador próprio, no caso do Parlamento, legislador moro ou legislador por excelência, falar fulano de tal, na matéria, ou seja, regula a matéria. Dá exemplo ali do Estatuto do Magistrado, com relação à isenção alfandegária. Mas falar, governo definirá tal que matéria. Portanto, e por isso materiais de construção, por isso aí fora, mas não conta mais ou menos e que o Parlamento tem nela, porque é matéria que está lida com o governo, comanda e remitir ela. Concorrencialmente, é complementar um outro do ponto de vista de competência. Fiscalização, vedação aos deputados. Alguém falou ali como é tatuir para fazer fiscalização e que a matéria não usa mais e que deixa de ser interessante a matéria. Ouvi pecador não fala, deputado tuir para fiscalizar. Não de ouvir o regimento, manda-me a falar, se possível, nota de um baiquel, até que colegas, mesmo juristas que fora. Deputado isoladamente, e por fazer uma nota para o Ministério, se tem informação que é para pedir informação detalhada sobre uma determinada matéria. E está fixa prazo a deputado para responder lá, a ministro. E ele tem que responder lá. Mas não é que está, se dá no papel ali, mas disse uma coisa, não é que está falhando nela. E de como é que a competência existe, mas é que está exercido. E a hora que é exercido e que a resposta não há nada. Não, e tem mesmo o que é que tem fazido. Da consequência a boato. O manda carta que é respondido. Não tem mecanismo. Facilite o mal. Doutor, avança que vamos trabalhar sobre a forma de funcionamento das comissões. Não, portanto, é um pouco mais ou menos. Isso não vou poder responder a todas que estão aqui, porque temos constrangimento de fator tempo. Portanto, não sei. Muito obrigado. Como podem ver, e tem manga de coisas que e complementar, né, temas. Portanto, um tema abordado gosto, logo a seguir, por exemplo, funcionamento de comissões. Ou não olha como é que o deputado pode interpelar membros do governo. Por isso é que, na opinião do colega, para avançar. Se tem mais alguma resposta pertinente, então, se caso contrário, e toma boa nota e por aí respondeu diretamente ao deputado. Posto isto, não está falando deputado, não dá uma pausa para a gente se vai almoçar, depois não está a retomar para o último tema do dia, que o colega prometia comer a ser muito breve, que ser questão da fiscalização orçamental. Muito obrigado. É da pausa. Matérias ligadas à muito obrigado. Não voltar de novo. 45 minutos. Muito obrigado. Bom, 30 minutos. Vamos.